Quando olhamos ao nosso redor, é fácil perceber como a maioria das pessoas vive presa em uma espécie de programação invisível, uma percepção que grita que não há o suficiente, não há dinheiro suficiente, não há oportunidades suficientes, não há tempo suficiente, não há amor suficiente. E esse não há o suficiente se transforma em uma jaula mental, uma prisão silenciosa que condiciona cada pensamento, cada decisão e cada resultado. Mas aqui vem a primeira revelação que Napoleão Hill queria que entendêssemos profundamente. A abundância não é um luxo, é o seu estado natural. Observe a natureza. Uma única árvore pode produzir mais de 10.000 sementes em uma única temporada. Um rio flui sem esforço. Ele não se preocupa em medir quanta água entrega. O sol nunca questiona a quem deve iluminar e a quem não. A abundância é a linguagem da criação. E você, como parte dessa mesma inteligência universal, não foi criado para a carência. Você foi criado para experimentar plenitude em todas as áreas da sua existência. Mas então, se você nasceu para a abundância, por que às vezes se sente tão vazio? Porque ensinaram você a olhar para fora, a pensar que abundância era algo que se alcança, algo que se conquista, algo pelo qual se luta. Quando, na verdade, abundância é um estado de consciência, não uma meta. É uma forma de olhar para a vida, de interpretá-la, de se relacionar com ela. E quando essa forma muda, tudo muda. Napoleão Hill disse claramente: seus pensamentos são coisas, e as coisas que você pensa tendem a se tornar sua realidade. Isso significa que, se seus pensamentos vibram na frequência da escassez, por mais que você se esforce, continuará repetindo os mesmos resultados. Mas se você conseguir sintonizar sua mente na frequência da abundância, começa a atrair mais do mesmo, sem perseguir, sem forçar, apenas fluindo com aquilo que sempre foi seu, por direito. A pergunta não é se existe abundância. A pergunta é: você está preparado para deixar de vê-la como algo externo e começar a senti-la como sua essência? Agora é aqui que a equação que a maioria seguiu a vida inteira se inverte completamente. Ensinaram-nos que primeiro precisamos ter para depois sentir, ter dinheiro para sentir segurança, ter sucesso para sentir autoestima, ter amor para nos sentirmos completos. Mas Napoleão Hill nos sussurra uma verdade ainda mais poderosa. Primeiro você deve ser, depois fazer, e só então terá. A verdadeira abundância não se conquista, se incorpora. Não é consequência do que você possui, mas consequência do que você acredita. E aqui entra o paradoxo que transforma a sua realidade. Como posso me sentir abundante se minha realidade reflete escassez? É como pedir que você sorria enquanto chora, como pedir fé no meio da tempestade. Mas aí está o mistério, e também a magia. Não se trata de negar o que você vive, mas de entender que o que você vive é um reflexo, um efeito. E se você quer um novo resultado, não pode continuar sendo a mesma causa. O erro não está em sentir medo ou frustração. O erro está em acreditar que esse sentimento é permanente. A abundância começa quando você escolhe mudar sua frequência, mesmo que sua conta bancária esteja vazia. Quando decide caminhar com dignidade, mesmo que o mundo não o reconheça. Quando agradece antecipadamente, mesmo sem ainda ver o milagre. Napoleão Hill explicou assim: a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. Não fé em uma religião, mas fé em você, em sua mente, em sua capacidade de vibrar mais alto, mesmo quando o mundo grita o contrário. A abundância, então, não é ter mais. É lembrar que você já é mais do que suficiente. Se a abundância é nossa natureza, por que para tantos é tão difícil experimentá-la? Porque entre você e a abundância
Não existe distância física. Existe interferência energética. Bloqueios internos. Estados emocionais que atuam como nuvens, que escurecem o sol que já brilha dentro de você. E aqui precisamos falar sem máscaras. Esses bloqueios não se superam ignorando-os. Eles se transformam com consciência. O primeiro grande bloqueio se chama medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de não ser suficiente. Esse medo se disfarça de prudência, mas na verdade é uma programação herdada. Uma voz antiga que diz: não é seguro ter muito. Se eu ganhar, vou perder. Se eu brilhar, alguém vai querer me apagar. Napoleão Hill foi claro: o medo é apenas fé invertida. É fé de que algo negativo acontecerá. Outro grande bloqueio é a comparação constante. Acreditamos que, se outros prosperam, isso significa menos para nós. Medimos-nos por padrões alheios e esquecemos que abundância não é competição, é frequência. A insegurança também é uma âncora poderosa. Ela nos faz duvidar do nosso valor, nos convence de que não merecemos, faz com que nos contentemos com migalhas quando poderíamos estar sentados em um banquete. E depois, há a armadilha do esforço desesperado, a ideia de que tudo precisa custar suor, sacrifício, luta interminável. Mas a verdade é esta: quando você vibra na escassez, sua energia se contrai. Você pensa pequeno, decide com medo e atrai mais do mesmo. É como querer que uma flor cresça enquanto você mesmo a está pisando. Napoleão Hill disse: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas se sua mente está cheia de pensamentos de carência, sua energia está plantando sementes que não podem florescer. Então, o que fazer? O primeiro passo é observar, sem culpa, sem julgamento, apenas com honestidade. Observar quando você está operando a partir da escassez. Reconhecer quais emoções o dominam. Identificar os pensamentos que se repetem como um disco riscado. E quando os reconhecer, não os rejeite. Agradeça, porque vieram mostrar qual frequência você tem emitido. E só quando você vê, pode escolher algo novo. Para compreender verdadeiramente a abundância, precisamos parar de vê-la como uma coisa e começar a enxergá-la como uma frequência, como uma estação de rádio. Você pode estar sintonizado na estação da escassez ou pode mudar o dial para a estação da abundância. Aquilo que você sintoniza é o que experimenta. Pense na água. Em essência, ela é sempre a mesma, mas sua forma muda conforme sua vibração. Quando vibra lento, vira gelo, rígido, denso, limitado. Quando vibra em frequência média, é água líquida, adaptável, fluida. Quando vibra alto, vira vapor, livre, expansivo, impossível de conter. Essa mesma analogia se aplica à sua consciência. Escassez vibra denso, abundância vibra alto. Não são coisas diferentes. É o mesmo você em frequências diferentes de pensamento, emoção e consciência. Napoleão Hill ensinava que tudo o que somos começa com um pensamento, e esse pensamento sustentado com emoção se torna nossa realidade. Sua mente é o gerador da sua frequência. Suas emoções são o combustível. Se você foca no que falta, vibra como gelo. Se foca no que já existe, vibra como vapor. E nesse estado, as oportunidades fluem. As ideias surgem. As coincidências acontecem. Não se trata de forçar, mas de alinhar. Não é magia. É coerência energética. Você não pode manter duas frequências ao mesmo tempo. Não pode vibrar escassez e esperar abundância. Em cada momento, você está escolhendo uma frequência, e essa escolha determina sua experiência. O universo não responde às suas palavras, responde à sua vibração. Tudo o que você experimenta fora é reflexo do que sustenta dentro. Jesus disse em Mateus 13:12:
porque ao que tem, e será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não se trata de coisas, trata-se de consciência. Quando você vibra no já tenho, atrai mais. Quando vibra no não tenho, amplia essa carência. Existe diferença entre posse física e posse vibracional. A física é o que você vê. A vibracional é o que você sente e incorpora internamente, mesmo antes de chegar. Você precisa acreditar antes de ver. A fé não é apenas esperança, é frequência. Não pergunte, como consigo? Pergunte, como me torno a pessoa que já tem? Porque você não atrai o que deseja, você atrai o que é. A verdadeira transformação começa quando você observa seu mundo interno. Você não é seus pensamentos, não é suas emoções. Você é a consciência que pode observar tudo e escolher diferente. Reprograme-se conscientemente para a abundância. Pratique gratidão sentida, não automática. A gratidão é um ímã. Uma atitude mental positiva é base de toda riqueza. Pratique percepção seletiva consciente. Escolha o que quer ver. O que você foca cresce. Habite o sentimento de já ter. Viva internamente como se a abundância estivesse garantida. Isso é autossugestão. Alimentar seu subconsciente com pensamentos criativos. Pratique generosidade. Não porque tem muito, mas porque reconhece que o que flui através de você nunca se esgota. E veja possibilidades onde outros veem limites. A causa da sua riqueza ou pobreza está na sua mente, não no sistema, não no país, não nas circunstâncias. Tudo no mundo físico é efeito. Finanças, relações, saúde são reflexos de um estado interno. A mente subconsciente, nutrida com ideias e emoções dominantes, inevitavelmente as manifesta externamente. A pergunta é: de que consciência você está operando agora? Quando muda sua consciência, muda sua emissão energética. E quando a frequência muda, os resultados inevitavelmente mudam. Pode existir um período de gestação, um silêncio aparente. É aí que muitos desistem. Mas a persistência é essencial. A abundância não é algo que você deve perseguir. É algo que você já é. Não importa quanto acreditou que faltava. A abundância sempre esteve dentro de você. Só precisava lembrar. Hoje você deu um passo. Hoje despertou algo interno. Mas não vá embora sem aplicar. Porque saber não muda sua vida. Usar, sim. Deixe nos comentários em qual área da sua vida você já está sentindo abundância. E se este vídeo despertou algo dentro de você, compartilhe, inscreva-se e ative o sino. Nos vemos em breve.